Oi, gente, tudo bem? Bom, eu acabei de filmar um vídeo pro canal que falava sobre identidade e logo agora eu já quis deixar os outros gravados aqui, porque eu falei que eu ia abordar algumas coisas que nos atrapalham de descobrir a nossa real identidade. Se você não assistiu ao último vídeo, eu falo um pouquinho sobre o significado e a importância de nós sabermos nossa real identidade. E nesse vídeo eu vou falar da importância da gente saber identificar em nós mesmos algumas distrações, algumas coisas que podem atrapalhar demais encontrarmos nossa real identidade. Então eu quero abordar 3 coisas nesse vídeo. E a primeira delas eu anotei aqui no meu caderninho, é a desordem. Para nós descobrirmos a verdadeira riqueza de ser quem nós somos, a primeira coisa que eu acredito que a gente tem que ter é uma organização. Organização na nossa mente, nossa alma, emoções, espírito, né? E eu acredito que como nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou, isso é muito incrível, Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, ele logo no início, ele nos mostra, tô aqui com a minha Bíblia, e ele fala lá no início, no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Então, a partir disso daqui, a terra era sem forma e vazia, a primeira coisa que Deus disse foi, haja luz. Haja luz. E depois que Deus falou haja luz, ele separou luz das trevas. Deus, ele foi muito organizado. Ele organizou dia e noite, separou os animais da terra, os animais que iam fazer parte do mar, separou tudo. Deus é um Deus de ordem. E se Deus é um Deus organizado, nós também temos que ser. Faz parte da nossa identidade organização. E nós, bailarinos, bailarinas, às vezes somos impecáveis no palco, né? Aquela sapatilha linda, perfeita, amarradinha, costurada, maquiagem, tudo perfeito, figurino, lindo. Mas pode ser uma máscara, porque quem somos nós fora do palco? Quem somos nós nos nossos estudos, fora da sala de aula, ou até mesmo para ir para uma aula de balé? Como está a nossa organização da bolsa do balé, sapatilha, os grampos do cabelo ficam jogados na bolsa, sabe? São os mínimos detalhes que fazem diferença. Então, bailarino e bailarina, começa a se organizar melhor, tanto mentalmente quanto fisicamente também. Nós temos uma preocupação de se alimentar bem, quais são os horários que você come, né? Precisa se hidratar. Isso faz parte da organização, faz parte da sua identidade de quem você é. Você é um bailarino e bailarina organizada. Segundo ponto que eu quero trazer aqui é que não deve fazer parte da nossa real identidade, mas que muitas vezes nós deixamos tomar conta da gente, é o medo. Medo. E medo, tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia que fala o amor, o perfeito amor, que é de Cristo, o amor lança fora todo medo, que está lá em 1 João 4,18. Bailarino, bailarina, o medo, ele vai te fazer paralisar, ele vai te fazer desanimar, ele vai muitas vezes fazer você duvidar. Duvidar das suas capacidades, duvidar dos seus esforços, duvidar dos seus sonhos, duvidar daquilo que você pode ou não realizar. Medo, ele pode te paralisar, pode te fazer pensar que você é fraco, que você não vai conseguir. O medo
é algo realmente que nós devemos enfrentá-lo. E como nós enfrentamos o medo? Nós enfrentamos o medo, bailarino e bailarina, indo atrás dele um dia de cada vez e vencendo as barreiras. Eu tô aqui diante de uma câmera, com medo talvez de errar uma fala, com medo talvez desse vídeo nem ter tanta relevância para as pessoas, mas a questão é, eu não vou deixar o medo me paralisar. Estou aqui filmando para vocês, gravando essa mensagem e falando, não deixe o medo te paralisar. Não deixe. Vá atrás, seja forte e corajoso, como Deus nos fala o tempo todo, tá? Então, bailarino e bailarina, não tenha medo de fazer talvez aquele teste para um papel que você queira representar no balé, fazer um teste, uma audição, né, que você acha que não é para você. Quem disse que não é? Talvez seja. Talvez seja. Por que não tentar? Por que não tentar? O fracasso não é você ir lá e não conseguir. É você nem tentar. Isso é fracasso. Então não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque o erro faz parte do aprendizado. Então, o medo não faz parte da sua real identidade. E o terceiro ponto que eu quero falar hoje, no mundo da dança, nós temos que tomar muito cuidado. Ele não faz parte da nossa identidade, mas nós muitas vezes deixamos isso tomar conta de nós, que é uma necessidade de aprovação. E essa necessidade de aprovação de homens, não é nem de Deus. Às vezes você vai fazer coisas que os homens, as pessoas não vão entender. Mas Deus conhece o seu coração. E eu escrevi aqui alguma, para não esquecer, sobre essa necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação faz com que a gente se sente em mesas e aceite, faça parte de banquetes e experiências dos quais nos tornaremos prisioneiros, achando que temos liberdade. Então, essa necessidade de aprovação, de querer que o outro goste do que você goste, de querer que o outro te aplauda, de só fazer uma coisa se tiver a aprovação do outro. E no balé, na dança, a gente vê muito isso, né? Será que o outro tá me olhando? Será que ele viu as 3 piruetas perfeitas que eu girei agora? Será que eu vou ser vista, vou conseguir o papel principal? Então, necessidade de aprovação é algo muito complicado que a gente precisa se libertar. E isso implica em muitas das vezes discordar das pessoas. Discordar das pessoas não significa que você não as ame. Eu escrevi aqui, ó, discordar de uma pessoa não significa que você não a ama. Discordar também é amar. Se afastar, às vezes, de pessoas também é amar. Quem tem muitos amigos, na verdade, às vezes, não tem nenhum. Então, nós precisamos selecionar bem com quem a gente caminha para nos libertarmos disso, de necessidade de aprovação. Nós precisamos de ciclos de amizades, eu escrevi aqui, que sejam virtuosos e não viciosos, viciantes, tóxicos. A nossa identidade não tem nada a ver com necessidade de aprovação, porque muitas vezes as pessoas vão olhar com um olhar de desprezo para você, de desprezo, de reprovação. Mas para isso você precisa saber quem você realmente é. Nessas horas você precisa entender que você é maior do que essa necessidade de aprovação, que você é maior do que o seu medo e que você é maior do que a sua desorganização.
Se atente nesses 3 itens. Até o próximo vídeo. Beijo!